Enquanto você continuar se comparando, você não vai conseguir crescer. Isso é fato. Todo mundo tem um tempo determinado de crescimento. Tem gente que alcança os seus objetivos mais rápido e tem gente que demora um pouco mais para alcançar esses mesmos objetivos. Eu sempre fui daquela pessoa que era sempre atrasada, sabe? Eu sempre pensava assim, cara, todo mundo tá conseguindo suas coisas, todo mundo tá evoluindo e eu tô aqui. Mas na verdade é porque o meu processo era mais lento do que os outros. E depois que eu entendi isso, eu aprendi a não me comparar tanto. Um exemplo, 2 pessoas vão aprender a tocar violão. Elas são iniciantes, nenhuma das 2 sabe tocar violão. Aí a primeira pessoa aprende em 3 meses e a outra pessoa aprende em 1 ano. Detalhe que elas entraram para o curso juntas, começaram a aula juntas, mas uma se desenvolveu mais rápido do que a outra. Então a gente tem que entender que o nosso tempo não é o tempo do outro, que o tempo do outro não é o nosso tempo. Então tem um tempo determinado para a gente conseguir desenvolver aquilo que tem para o nosso futuro. O que você quiser ser, tem um tempo determinado para isso. E você tem que dedicar esforço, você tem que dedicar tempo, você tem que parar de se comparar com o outro. Porque se você parar de fazer o que você está fazendo para olhar o que o outro está fazendo e se comparar com ele, sendo que o tempo dele não é o seu e nem o seu dele, você vai ficar travada, você não vai para frente. Você vai ficar travado, você não vai para frente. As coisas não vão evoluir para você. Então, muitas das vezes, quando aquela pessoa que está conseguindo um processo mais rápido, ela está fazendo coisas que você não está fazendo, infelizmente. E um exemplo disso é eu com as minhas lives. Eu estava olhando para a grama do vizinho, né, fazendo comparação, vendo que tinham pessoas ali que estavam ali no ranking de jogos, né, estavam ganhando mais presentes, tinham mais pessoas nas lives dela, mais espectadores, e eu ficava sem entender aquilo, acabava desanimando, acabava ficando triste, sem motivação, sem entender por que a minha live não entregava, por que eu não tenho tanto presenteadores na minha live, até que eu parei de me comparar e comecei a assistir a live dele como um aprendizado mesmo, para saber o que ele faz de diferente, que eu não estou fazendo na minha live, que está fazendo ele crescer tanto. E foi aí o pulo do gato. Em vez de você se comparar, você tem que olhar aquela situação com outros olhos e ver o que aquela pessoa está fazendo de diferente que talvez você não esteja fazendo. E aí eu descobri, ele faz muito mais tempo de live que eu fazia 3 horas de live, o cara fazia praticamente o quê? 8 horas de live todos os dias. Então isso já é um diferencial enorme. Super disciplinado, fazendo live ali todos os dias, até nos domingos. E eu ali, claro, né? Além de estar fazendo live umas 3 horas, estava fazendo live de qualquer jeito, porque estava desanimada, né? Não estava acontecendo como eu queria. E ele não, pura energia do começo ao fim. Então ali eu aprendi que eu teria que dedicar mais tempo no que eu estou fazendo. E não só isso, mas não só fazer por fazer, mas colocar mais ânimo, colocar mais amor naquilo que eu estava fazendo, porque querendo ou não, quando você faz uma coisa pensando em dinheiro, pensando em ganhar, tirando o foco de uma live de boa qualidade, as coisas desandam, não vai dar certo e você vai se frustrar no meio do caminho. Agora, quando você vai lá e faz, entrega um bom conteúdo, você dá o seu melhor, sem pensar se você vai ganhar com aquilo ou não. Simplesmente você vai fazer o seu melhor. É consequência o resto que vai vir. É consequência as coisas que vão vir depois disso. E várias vezes eu já testemunhei isso, já vivi essa experiência nas minhas lives, de chegar ali e falar, eu quero fazer a melhor live hoje, sem me importar com o número de espectadores, sem ficar refém de algoritmo, sem me importar se vai ter presenteadores ou não na minha live. Hoje eu quero fazer o melhor conteúdo. E consequentemente, o que acontecia? Era tão bom, tava numa vibe assim, de tão querendo ter aquele conteúdo legal, de passar uma transmissão legal para as pessoas que estavam me assistindo, que a live encheu
Presenteadores apareceu e eu entendi que se eu ficasse me comparando, as minhas lives iam continuar piores, eu ia continuar frustrada e ia acabar no final desistindo, porque é assim que as pessoas fazem. Elas desistem. Elas não procuram meios de melhorar. Elas não procuram meios de fazer aquilo dar certo. E quando tentam fazer aquilo dar certo, tentam fazer de maneiras erradas. Então é isso. Pé no chão. Focar em dar o seu melhor no que você está fazendo. E deixa que o resto é consequência. O que for vir depois disso é consequência do seu bom trabalho, do seu bom empenho. Se você for assistir alguém ou ver alguém que está um pouco mais além que você, veja isso com outros olhos, com o olhar de o que ele está fazendo que eu não estou fazendo. Não de ficar olhando, olha lá, tá vendo? Ele consegue, eu não consigo. Não sei o que. Olhar de comparação é horrível. Se comparar com os outros é horrível. E isso eu falo em questões gerais, sobre tudo. Não só sobre criação de conteúdo, mas em todas as áreas das nossas vidas. Isso é horrível. E eu quero aproveitar para indicar um livro para vocês que vai ajudar vocês a entender mais sobre isso, que é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Eu vou deixar o link aqui do livro para vocês. Ele é muito bom e eu recomendo que vocês leiam, porque isso vai abrir a mente de vocês e vocês vão conseguir se desprender disso, de ficar se comparando com outras pessoas. Eu vou citar aqui um dos principais ensinamentos que você vai encontrar no livro Mais Esperto do que o Diabo. E se você se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder ter acesso a esse livro. Tá, o primeiro é sobre o medo. O medo é uma das maiores armas do diabo. Medo de ficar pobre, medo de envelhecer, medo de críticas, medo da morte, medo da doença, medo de perder o amor da sua vida. Esses medos, eles paralisam e fazem as pessoas desistirem dos seus sonhos. 2. A falta de propósito é destrutiva. Quem não sabe o que quer da vida acaba derivado. E isso não é bom. 3. A autodisciplina é a chave da liberdade. Ter hábitos fortes, cuidar da saúde, ter uma disciplina mental, persistir nos seus objetivos, afasta qualquer influência negativa. 4. O poder do hábito. Pensamentos repetitivos definem hábitos e hábitos definem destino. O seu destino, no caso. E um bom hábito leva ao sucesso e um mau hábito vai levar, infelizmente, à escravidão. A escravidão mental, e isso é a pior de todas as coisas, porque até mesmo na palavra, na Bíblia, a gente encontra que tudo começa por aqui, tudo começa pela a nossa mente. Se a gente conseguir transformar isso aqui, a gente consegue transformar tudo em nossa volta. Então, por isso é importante a gente aprender a cuidar disso daqui, a treinar isso aqui, porque tudo começa por aqui, ó. Esse é o top 5. A nossa mente precisa ser treinada. É fundamental que a gente treine a nossa mente. O controle dos pensamentos, capacidade de focar são fundamentais. E para as pessoas que têm TDAH, é sempre importante fazer um exame para buscar um tratamento legal para você poder treinar isso, cuidar disso. E o 6º, comparação e inveja. Quando a gente se compara às outras pessoas, a gente acha que a vida deles é melhor, como eu falei no vídeo, né? E a gente acaba se desviando do nosso caminho e perdendo energia. Por isso que a gente fica desanimado, desmotivado. Então, esses são os 6 tópicos que eu citei de coisas que você vai encontrar dentro do livro e muito mais por ele, porque não tem como eu falar sobre tudo, mas esses são uns tópicos que eu separei de coisas que vocês vão encontrar lá e eu recomendo bastante vocês lerem esse livro. Então, quando eu decidi parar com isso e entender que tudo é um processo e o meu processo às vezes pode ser mais lento do que o outro, eu decidi tocar para frente e eu tenho plena convicção e certeza que esse canal vai crescer. E para isso
se tornar possível, eu peço para que você deixe o seu like, para que você comenta sobre aqui. E se alguém aí já leu o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, deixa aqui, cite alguma frase que você mais gostou do livro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se compare, gente. Leve isso de forma geral para sua vida, em todos os níveis e áreas da sua vida. Não se compare. E nem questão de beleza, nem questão familiar, nem questão financeira, nem questão do seu trabalho, de nada, de nada. Você é... A única coisa que você precisa fazer é ser melhor do que você mesmo, dedicar a fazer o melhor do que você já fez ontem. Só isso que você precisa fazer, nada mais. Por si só você vai se destacar. Você não precisa se comparar com ninguém para ser melhor. A sua corrida é contra você mesmo. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. E se você se interessar pelo livro, o link vai ficar na descrição. Eu vou ficando por aqui e eu fui.